E aí pessoal, meu nome é André Naves e eu vou ensinar um pouco de PHP, bem básico mesmo, utilizando o terminal do Linux, do Ubuntu no caso. Para quem não sabe instalar o PHP no Ubuntu, eu vou deixar um link na descrição do vídeo mostrando como você instalar o LAMP no Ubuntu. O LAMP também funciona como o Champ, é um pacote que já vem o PHP, o Apache e o MySQL. Bom, então vamos lá, né? Primeiro eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho chamada PHP teste. Uma pasta criada, eu vou entrar dentro dela. Não tem nada aqui ainda. E nós vamos criar um arquivo lá dentro. Quando eu estou trabalhando com PHP no desktop, é assim que nós vamos trabalhar por enquanto, porque não há necessidade de trabalhar com arquivo na web ainda. Eu acho que no desktop aqui fica mais fácil de trabalhar pela linha de comando. Vamos criar um arquivo. Eu vou dizer para ele onde que está o PHP. Vou gravar aqui dentro, chamando teste. Essa primeira linha aqui diz onde está o PHP dentro do Linux. E essa segunda linha, ela diz que a partir de agora o código que vai estar aqui dentro é um código PHP. Primeiramente, eu vou falar sobre as variáveis. As variáveis no PHP são de tipagem dinâmica, ou seja, eu não preciso dizer que uma determinada variável recebe um determinado valor específico, um determinado tipo. Eu posso declarar a variável e depois definir um tipo para ela, ou adicionando o valor a ela. Um exemplo é var que recebe 10. Eu vou dar um equal var, vou concatenar com barra n. Para quem não sabe, barra n no PHP é a quebra de linha no terminal. A variável var 10. Antes de executar, eu tenho que dar permissão no arquivo de execução. Então vamos lá, chmod set mais x e o nome do arquivo que é teste. Pronto, agora o nosso arquivo ele tem permissão de execução e vamos executar ele. Ele escreveu 10 na tela. E eu também posso dizer que essa variável é uma string, apenas colocando uma string aqui dentro. Olá mundo. Eu vou executar teste novamente. Olá mundo. Vejam que aqui eu coloquei aspas duplas e aqui eu coloquei aspas simples. Basicamente a diferença entre aspas duplas e aspas simples é que quando eu coloco aspas simples, nesse caso aqui, ele não está esperando uma variável aqui dentro. E em aspas duplas ele está esperando uma variável, ou então algo, por exemplo, esse barra n, que é para quebra de linhas.
ele precisa do barra das aspas simples para funcionar. Um exemplo de aspas duplas e aspas simples, eu vou fazer aqui. Vou criar uma variável chamada nome que recebe André Naves. E aqui, ao invés de aspas simples, eu vou usar aspas duplas. Vou dar nome, ou seja, eu coloquei essa variável aqui dentro. Ele deve imprimir na tela Olá André Naves. Olá André Naves, beleza. Se eu colocar aspas simples aqui, ele vai imprimir Olá nome. Essa é basicamente a diferença de aspas simples e aspas duplas. Aqui, no lugar desse construtor da linguagem echo, eu poderia colocar um printf. Basicamente a mesma coisa. A diferença é que o printf trabalha com strings formatadas e o echo é um construtor da linguagem. Por ser um construtor da linguagem, acho que é melhor a gente utilizar ele, por ser mais rápido e ser mais simples também. Bom, nós falamos aqui que as variáveis no PHP são dinâmicas, de tipagem dinâmica, e sobre as aspas duplas e aspas simples, a diferença entre cada uma. Agora nós vamos falar sobre array em PHP. Um array no PHP é uma variável que armazena vários elementos dentro dela. Para eu dizer que uma variável é array, eu faço isso aqui e coloco os índices aqui dentro. Por exemplo, monitor, mouse, teclado. Aqui eu tenho um array com 3 elementos. Um array de 3 elementos, um array simples. E ele armazena todos esses valores aqui. Existe um método no PHP que se chama count. O count ele retorna o número de elementos que existem dentro do array. Vou dar um exemplo aqui. Echo count var. Esse count retorna o número inteiro com o tamanho do array. Então vamos ver aqui no teste. Eu esqueci de colocar o barra N. Como eu não coloquei o barra N, ele apareceu aqui embaixo. E a próxima linha ficou tudo junto aqui.
Então é interessante a gente sempre colocar um /n quando estiver trabalhando com PHP no desktop. Agora sim, nós retornamos 3, porque o array tem 3 elementos. Se eu colocar mais um elemento aqui, ele vai retornar 4. E assim por diante. Ele retorna a quantidade de elementos que tem dentro do array. Uma coisa interessante também que tem no array do PHP é que eu posso mudar o nome dos índices dele. Bom, mas primeiro eu vou falar sobre o printr. Eu não posso dar um eco no array. Se eu dar um eco aqui, ele não vai imprimir os valores, ele vai imprimir só array. Como vocês podem ver, só diz que é um array e não imprime os elementos. Se eu quiser imprimir os elementos de um array, eu utilizo a função printr, print_r, e passo o array como parâmetro. Agora sim eu posso imprimir um array. O índice 0 monitor, o índice 1 mouse, o índice 2 teclado, o índice 3 webcam. Como eu estava falando anteriormente, nós podemos mudar os índices. Aqui no caso ele vai incrementando nos índices, começando de 0 até a quantidade de elementos que tiver no array. Nesse caso aqui tem 4, como ele começa no 0, ele para no 3. Mudando a chave do elemento, eu posso definir qual chave eu quero para um determinado elemento. Por exemplo, chave no primeiro elemento. Segundo elemento. Terceiro elemento. Quarto elemento. Vamos ver agora. Pronto, ele mudou a chave do array. Agora, ao invés de ser 0, 1, 2, 3, eu tenho o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e quarto elemento. Isso é bastante interessante dentro do array, poder mudar a chave dele, porque às vezes fica mais fácil de encontrar um determinado elemento. Com o tempo vocês vão ver o quanto isso ajuda bastante. Mas eu vou retirar essas chaves aqui, vou voltar como estava. Printr normal. E agora eu vou falar sobre duas funções bastante importantes do PHP para trabalhar com array. Essas funções são o implode e explode. Primeiro eu vou falar sobre o explode. O explode, ele pega um array e transforma ele em uma string. Deixa eu mostrar aqui. Var recebe explode. Aqui eu vou dizer como eu vou separar. Eu vou separar por vírgula,
que é o primeiro parâmetro. No primeiro parâmetro eu passo uma string de separação, ou seja, cada elemento eu vou separar por vírgula, e aqui eu passo o array var. Agora eu posso dar um eco em var. Vou colocar um concatenar com barra aí. Eu confundi aqui o método explode com implode. O implode é que pega o array e transforma ele em string, diferente do explode. Mas então vamos lá, implode. Vemos aqui que ele pegou o array e transformou ele em uma string, separando os elementos que antes eram um elemento de um array com um índice, separando eles com string. Agora sim eu posso escrever ele na tela. Isso é o que o método implode faz. Ele pode separar um array, por exemplo, com espaço, ao invés de string, ou com um pipe. E esse é um método muito importante do PHP, que a gente acaba utilizando bastante, mas às vezes é fácil confundir. Agora eu vou falar sobre o método explode. Eu vou chamar, por exemplo, uma var que vai receber uma string. Essa string vai ser monitor, mouse, teclado. Eu vou dar um explode em var. Vou separar por vírgula espaço, ou seja, todo lugar que tiver vírgula espaço, ele vai separar aquela string, vai cortar ela e vai colocar os elementos em um array. Aqui agora eu já não posso escrever mais eco, porque ele vai falar que é um array. Agora aqui eu tenho que dar um print R. Pronto, monitor, mouse e teclado. Ele separou o array pela vírgula, acompanhado pelo espaço. É um método que provavelmente vocês vão utilizar bastante quando estiverem programando. E é isso aí. Agora que nós já conhecemos o array, fica mais fácil a gente trabalhar com parâmetros pelo terminal. Por exemplo, às vezes eu quero mandar um parâmetro para o terminal e esse parâmetro vai chegar no meu script através de um array. Vou dar um exemplo. Sempre que eu estiver recebendo um parâmetro aqui, eu vou receber ele com o seguinte nome: arg
V é um array com todos os parâmetros. Então, eu vou dar um exemplo aqui, print R argv, e aqui na hora de chamar o teste eu vou passar parâmetro, por exemplo, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Os parâmetros são separados por espaço e vão aparecer lá em forma de array. Vamos ver agora o que vai dar. Isso mesmo, o parâmetro no índice 0, que é o argv, é o nome do arquivo, e os parâmetros posteriores são os parâmetros que eu mandei ali. Então, a gente pode fazer muitas coisas aqui recebendo parâmetros do terminal, como por exemplo, contas aritméticas. Eu vou pegar, por exemplo, esse que é o resultado, recebe argv na posição 1, porque na posição 0 é o nome do arquivo, mais argv na posição 2. E eu vou dar um eco com o resultado concatenado com barra invertida in. Então aqui eu posso chamar o teste e passar 10, retornou 20, 10, 1, retornou 11, 10, 100, retornou 110. Aqui eu posso utilizar subtração também. 10 menos 3 igual a 7. Eu posso utilizar divisão. 10 dividido por 2 igual a 5. E a multiplicação, 10 vezes 3 é igual a 30. É bastante interessante trabalhar com isso aqui. Eu posso também trabalhar com strings, como por exemplo, olá, e aqui dentro eu passo argv 1. Como eu falei, aspas duplas, você pode colocar variáveis aqui dentro. O argv é uma variável do tipo array. Eu não preciso necessariamente colocar as chaves, mas eu acho interessante porque deixa mais claro uma variável aqui dentro. Então vamos lá, eu vou chamar o mesmo teste e vou passar André. Deu um erro aqui. Na linha 6. Vou tirar essa concatenação, vou colocar aqui.
causa disso aqui. Nome igual nome. Continua com um erro. Na linha 8. Ah, sim. Esqueci da vírgula. Do ponto e vírgula, aliás. Pronto. Olá, André. Eu nem preciso dessa variável aqui. Vou colocar ela aqui dentro mesmo. E apagar essa. Olá, André. Então, é isso. É o final do primeiro vídeo. Depois eu volto com mais vídeos falando sobre o básico do PHP, dando continuidade a essa série. Então, até mais, pessoal.